Congregação Batista em Tabuleiro. E nós estamos aqui hoje para mais um vídeo devocional, onde nós estamos refletindo sobre uma oração que foi feita no momento de necessidade, no momento de crise, no momento de muita angústia. Hoje nós vamos falar sobre a oração de um rei. Hoje nós vamos falar da oração do rei Josafá. Ele foi um rei, de Israel, da tribo de Judá, mais especificamente, que era o reino do sul. E houve um período do reinado de Josafá em que o seu reino correu o risco de cair diante de uma invasão de um outro reino, que era o reino da Síria, e esse povo se colocou ao redor da cidade ali do rei e ameaçava lutar e destruir aquela cidade. E quando Josafá ouve disso, ele ora, ele se coloca diante do Senhor. Essa história ela está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. E eu vou estar lendo os versículos do 3 até o 5, que diz assim: Então Josafá ele teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. É muito interessante esse texto, não vou ler ele todo, mas existem algumas coisas aqui que Josafá faz que são muito importantes. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que Josafá ele ficou com medo, quando ele viu, quando ele recebeu a notícia de que havia um grande exército indo ao seu encontro, ao encontro do seu reino, ele ficou com muito medo. E ele vai falar mais à frente por que ele está com medo. E ele diz, lá no versículo 12, que por que ele estava com medo? Porque ele sabia que o seu reino não tinha força para conseguir sobreviver ao ataque que eles iriam receber do Império Assírio, do Império da Síria. Então ele fica com muito medo. Mas o que Josafá faz quando ele sente esse medo? O que nós geralmente fazemos quando nós sentimos medo? Existem muitas reações ao medo, mas Josafá ele decide, essa palavra é importante, ele decide, ele olha para tudo que ele poderia fazer e ele decide que ele deveria buscar o Senhor. E Josafá aqui, ele mostra-se um bom exemplo, porque ele busca o Senhor para resolver aquele problema. E ele diz, olha, ele toma duas coisas, ele faz duas coisas na sua oração muito importantes. A primeira delas é que Josafá, ele fala para Deus, ele relembra a promessa de Deus. O que é isso? Deus havia feito a promessa de que quando o povo se colocasse no templo, buscasse, se humilhasse diante de Deus, orasse para Deus, Deus ouviria o clamor do povo e iria em resgate do povo. Então Josafá ele lembra o Senhor daquilo que o Senhor tinha prometido para eles. E quando nós oramos, muitas vezes nós nos esquecemos, a gente pede muita coisa, a gente coloca diante do Senhor, mas a gente se esquece das promessas de Deus, nós nos esquecemos dos atributos de Deus e de falar com Deus, de lembrá-lo, não que ele venha esquecer, mas quando nós fazemos isso, nós estamos mostrando para Deus por que nós estamos indo atrás dele. E é por isso que Josafá ora, porque ele sabe que Deus vai honrar a sua própria palavra, ele vai honrar aquilo que ele cumpriu, aquilo que ele prometeu. Porque muitas pessoas oram e não recebem a resposta, porque elas não sabem por que oram, elas não sabem o motivo por que elas estão colocando aquilo diante de Deus. Mas Josafá sabia, ele orou porque o Senhor havia prometido que se eles orassem, se colocassem diante de Deus, Deus teria que responder, porque Deus havia prometido, e Deus não é homem para não cumprir aquilo que ele disse. E o outro ponto muito importante que Josafá faz, ele pede a Deus o juízo. E pedir o juízo a Deus é algo muito importante, mas também muito perigoso. Por quê? Quando nós pedimos o juízo a Deus, nós estamos mandando que Deus seja juiz. E Deus ele é um juiz justo, ele não é um Deus parcial. Então, quando nós pedimos que Deus seja o juiz,
É apenas quem tem um coração puro, no sentido de ter um coração que se humilha diante de Deus, um coração que reconhece o seu pecado, a sua condição de pecador, é que consegue fazer essa oração. Porque alguém de coração duro, alguém que não reconhece o seu pecado, se pede juízo a Deus, está pedindo a sua própria condenação. Mas quando Josafá pede juízo aqui, que Deus julgue aquele outro povo, ele sabe que Deus já está julgando o seu povo e que ele vai ter misericórdia do seu povo, porque eles estão clamando por misericórdia. Josafá sabe que ele não merece ser resgatado. Ele sabe que Deus não é mérito do povo de Israel ser livrado aqui dos assírios. É graça de Deus. E é por isso que Josafá pede o juízo de Deus. Por quê? Porque ele sabe que o povo de Israel confia na misericórdia e na graça de Deus. Sabe do seu pecado, mas confia que Deus é misericordioso. Enquanto os ímpios eles não buscam a misericórdia de Deus. Então é por isso que Josafá ele pede juízo. Deus julgue a nossa causa. Mas é claro, o julgamento de Deus é um julgamento com misericórdia para aqueles que se humilham diante dele. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós precisamos buscá-lo, nós precisamos lembrá-lo, dizer a Ele o motivo de nós estarmos o buscando, lembrá-lo das suas promessas, lembrá-lo daquilo que Ele disse e também pedir a Ele que faça o juízo, porque nós estamos nos humilhando diante dEle e cremos que Ele terá misericórdia de nós. Então, que você possa, essa palavra ela possa trazer alento ao seu coração, consolo em meio do medo, em meio dos receios que nos assolam todos os dias, e que possamos ter paz, possamos confiar no Senhor nesse momento. Deus abençoe sua vida, abençoe toda a sua família. Um grande abraço.